na semana. Na aula passada, manda para mim, tá? Pode mandar pelo WhatsApp, que tá o gráfico, viu, gente? Lá da questão que tem o gráfico, pode mandar depois pelo WhatsApp para mim, tá? Pode ser depois da aula, não precisa ser agora não, tá? Aí eu salvo aqui no computador, tá? Então, pessoal, na aula passada, nós trabalhamos aquela questão do gráfico, né? Que era a, a matéria dessa semana. Só fazer isso, né? Que ele vem aqui os fenômenos em gráfico, né? Até inclusive aqui no PET, né? Ele traz alguns gráficos, né? Além daqueles que a gente viu na aula, né? Então aqui, ó, pode ver que é um gráfico. Todos eles estão falando aqui da produção de leite e da piscicultura, no caso, no Brasil. Então lá, o gráfico de colunas, né? Como eu falei, na horizontal, né? Ela mostrando a produção de leite em cada região, né? Então a gente vê que a região sul é a maior produção. O gráfico de barras, a gente vê que está na vertical, né? E olha lá, em vez de usar uma barrinha mesmo, ele usou os baldes, né, de leite, para mostrar a produção de leite, né? Aí a gente vê que nós somos os campeões, olha lá, Minas Gerais, mandando ver, né? 8,9. Apesar de que a produção por estado, por região, o sul ganha da gente, né? Porque praticamente todos os estados do sul produzem leite, aqui no sudeste é basicamente Minas Gerais, né? E São Paulo um pouco. E olha lá, o gráfico de setores, aquele que é o círculo, né? Mostrando a piscicultura, os diferentes tipos de peixe, né? Então, tilápia, tambaqui, tambacu ou tambatinga, né? Carpa e outros, né? Então, olha para vocês verem. São estilizados, são gráficos um pouco diferentes, né? Na aparência, mas que mostram exatamente, funcionam da mesma forma. Aqui no PET, como vocês veem, ele não traz o gráfico de linhas que eu passei para vocês, tá? Porque para eles consideraram só esses três. Eu achei que devia ter o de linha, porque ele sempre aparece na geografia, né? E aí, pessoal, como já foi essa parte na outra aula, para as nossas duas outras aulas, eu vou pegar os conteúdos relacionados. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho das regiões brasileiras, ó, conteúdo relacionado. Regiões brasileiras, demografia, atividade econômica e outras características, né? Então, eu vou pegar hoje, trabalhar um pouquinho isso com o material que eu usei com vocês ano passado das regiões brasileiras, né? Na verdade, eu usei esse material para falar dos dois tipos de regionalização, né? Só que hoje nós vamos considerar só a regionalização do IBGE, né? E falar um pouquinho de cada uma delas, né? Questão de população, questão da economia, quais as principais atividades econômicas e tudo mais, né? Então, só para lembrar, né, regionalizar é dividir o espaço, né, usando certos critérios, né, ou seja, dividir em porções, né, e essas porções do espaço que foram divididas, cada uma vai ter as suas características próprias, é chamada de região, né, e aí por isso nós temos o Brasil dividido em regiões, mais especificamente 5 regiões, né, por quê? Primeiro, por ser um território muito grande, né, imenso, então, para facilitar a organização, a administração desse território, e segundo, por causa das variadas mudanças que acontecem no espaço, as migrações e tudo mais, para facilitar as trocas, as informações, a economia e tudo mais, né? E nós temos a divisão em 5, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? E aí, só para a gente ter mesmo um conhecimento dos aspectos, né, de cada uma dessas regiões, né? Então, lá, dentro da região norte, né, a gente vê que é o maior território das 5, né, mais de 3 bilhões de quilômetros quadrados, né? Tem os maiores estados, inclusive, né, Amazonas e Pará, né? Mas a gente vê que, apesar disso, a população é muito baixa, só 18 milhões de habitantes, a menor população do Brasil, né? Isso vai fazer com que, juntando a população relativamente baixa, né? Aqui ele fala grande número, mas assim, grande número em si, né? Se comparado com as outras regiões, é a menor, né? E um território muito grande,
a densidade demográfica vai ser muito baixa, né? Lembrando que a densidade demográfica é a quantidade de habitantes, né, de pessoas que vivem por quilômetro quadrado, né? Então, nós vamos ver que a densidade demográfica dessa região é extremamente baixa, né? Porque nós vamos ter também, né, um território muito grande, mas na maior parte dele com a presença de floresta, né, da floresta amazônica, que não é muito habitado, né, tirando ali um povo indígena, um povo ribeirinho, é um território muito pouco ocupado. Então você só vai ter ali uma cidade que nem Manaus, uma ou outra cidadezinha com alguns poucos milhões, milhares de habitantes, que muito longe uma da outra, né? Então a densidade é muito baixa, né? Questão só natural, clima equatorial, por causa de estar na região ali do Equador, né? Clima muito quente, úmido, muita chuva, né? Também um pouquinho de clima tropical, bacia do Rio Amazonas, né? Essa parte hoje para nós não é tão importante, vocês já sabem bem, né? Maior bacia hidrográfica do mundo, e a floresta amazônica que eu falei, né? Para hoje, o mais importante aqui, ó, indústria, economia, né? Focado muito, né? Tem algumas indústrias, né, que nem lá em Manaus, nós estamos a zona livre de Manaus, né, que é a área de produção industrial, principalmente tecnologia, né, de eletrônicos, né, a gente vê muito produto eletrônico que a gente compra, que foi feito aqui no Brasil, né, que não é made in China, você vai ver que vai ter um adesivinho, alguma coisa nele escrito, produzido na zona ali, zona franca de Manaus, né, na zona livre, zona franca de Manaus, que é justamente essa área industrial que tem na cidade de Manaus, tá? Mas a Amazônia, a região norte é marcada principalmente por três atividades: o extrativismo, né, que é o extrativismo mineral e vegetal, que é a a madeireira, né, no caso do vegetal, retirada de madeira das florestas, né, ou a colheita de produtos como, por exemplo, o açaí, tá? Sendo que o açaí ainda é legalizado, tá tranquilo, mas a gente vê muita madeireiras ilegais, né? Junto também com garimpos ilegais, que é extrativismo mineral, tá? Nós temos empresas que atuam legalmente em algumas áreas, mas a maior parte a gente vê que é ilegal no meio da floresta, e muitas vezes, tanto os garimpos quanto essas madeireiras ilegais são essas áreas que estão sendo garimpadas ou que estão sendo desmatadas para essa questão, são ocupadas à força, né? Expulsando os povos que vivem ali, os indígenas, os povos ribeirinhos, e às vezes, inclusive, ocupando terras que seriam terras de parques nacionais, áreas de proteção ambiental, que não devem ser devastadas, tá? Outro problema é também a devastação da floresta para o setor agropecuário, né? É algo necessário? O Brasil tem cada vez uma população maior, precisa de comida, precisa de produção de alimentos, mas a gente vê que está sendo derrubada a floresta e muitas vezes não é para plantar algo que vai ser usado para alimento, né? É soja, coisa que vai ser vendido para fora, né? E também para a criação de gado, tá? Para fazer pastos. E hoje tem ganhado muito força o turismo, né? Lá na floresta, o pessoal vai lá para visitar, andar lá na floresta, passear e tal, tá? A região Nordeste, terceira maior, né? Mais de 1 milhão de quilômetros, 500 mil quilômetros quadrados, e tem uma população grande, né? A segunda maior população, só perde para o Sudeste, lá, 56 milhões de habitantes. Isso principalmente porque é a região mais antiga, né? Com a ocupação mais antiga. Lembrando, pessoal, que a gente está considerando ocupação depois da colonização, né? Porque antes disso, os indígenas já viviam no Brasil inteiro, né? Tinham mais de 12 milhões de indígenas aqui no Brasil. Então, nós estamos considerando a pós-colonização, né? E nós sabemos, né? O Brasil começou a ser colonizado com a chegada dos Pedro Álvares Cabral aqui na Bahia, né? Porto Seguro, e aí a primeira ocupação, né? Os primeiro para a retirada do pau-brasil na Mata Atlântica, né? E depois com os engenhos de cana-de-açúcar, né? Na região, tá? E aí, por causa disso, até hoje é a região com ocupação muito presente, né? Foi a mais antiga, né?
População 56 milhões de habitantes, bem grande, né? Segunda maior, e uma densidade demográfica também bem grande, né? 36 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a gente vai ver que essa ocupação ela é principalmente no litoral, né? Porque no interior nós vamos ter a região da Caatinga, o semiárido, que tem um clima mais extremo, então poucas pessoas vivem nessa região do sertão nordestino, tá? É, as pessoas costumam viver mais no litoral, tá? Nós vamos ter nessa região também, infelizmente, é a região mais pobre do Brasil, tá? Tem os menores indicadores sociais. Então, o que que significa? É a região com a menor expectativa de vida, tá? Enquanto que no resto do Brasil, por exemplo, aqui no Sudeste, a expectativa está ali entre 70, próximo da expectativa de vida do Brasil, que é 75, né? Lá ela vai estar bem mais baixa, ali nos 60 e poucos anos, tá? Principalmente por causa da falta de muitos problemas, a falta de muitos recursos, né? Falta de água tratada, falta de esgoto, falta de educação, né? De qualidade, né? De sistema de ensino, sistema de saúde precário, muitas vezes, né? Por exemplo, questão de educação, a gente vê muito quando a gente vê, às vezes, é um documentário, alguma coisa, as crianças não têm sala de aula, estudam debaixo de uma árvore, não tem cadeira, às vezes não tem nem caderno, escreve num pedaço de madeira, uma coisa do tipo, não tem quadro negro, né? É uma coisa assim, a gente reclama às vezes que não tem condição nas nossas escolas, mas lá é muito pior, tá, gente? Por causa de ser uma região que tá, boa parte está na região do sertão, né, da Caatinga, nós vamos ter uma dificuldade de plantio, de coisa, né, porque falta água, né, secas muito intermitentes, então a fome é um problema muito grave nessa região, muita gente passando fome, passando falta do mais básico, né, das coisas, certo? E ultimamente também muita violência, infelizmente, tá? Tem muita gente se aproveitando dessa questão, né? Clima semiárido, clima equatorial, porque tem uma parte ali do Maranhão que está com floresta amazônica, e o clima litorâneo, né? Nas áreas próximas do litoral. Presença da Caatinga, Mata Atlântica, quase totalmente devastada, e o Cerrado. E hoje tem ganhado muito força o turismo, tá? Principalmente nas áreas de praia, né? O pessoal aqui do Brasil mesmo costuma muito ir quando tem que viajar, quando quer viajar e não quer ir para o exterior porque está muito caro, viaja aqui para o Brasil. E é muito comum eles irem aqui para o Nordeste, né? Nas praias ali do Ceará, do Rio Grande do Norte, né? é, Talvez algumas aqui da Bahia também, tal, né? Então o pessoal vai lá para viajar, para ir nessas praias e tudo mais, né? Por exemplo, Fortaleza mesmo é considerada a capital turística aqui do Brasil e do Nordeste, né? Muita gente vai lá para Fortaleza e tal, né? O meu irmão, por exemplo, foi para o Rio Grande do Norte ano passado com meu pai que levou. Era para eu ter ido também, mas não deu, né? Então para quem gosta, né, de praia, eu também não achei tão ruim porque eu não gosto de praia. Mas para quem gosta, muita gente vai para o Nordeste, é o que tem ajudado a economia desses estados, inclusive agora com corona, tem sido um problema muito grave para a economia desses estados, porque o pessoal não está viajando, né, por causa do coronavírus, infelizmente. Tá? A região centro-oeste, ela tem a mesma questão do norte, da região norte. É muito grande, a segunda maior, mas tem uma população pequena, né? O que leva lá 16 milhões de habitantes, o que leva a uma densidade demográfica muito baixa também, 10 habitantes por quilômetro quadrado. Isso acontece, pessoal, porque essa região foi basicamente, ela foi ocupada até depois da região norte, tá? Porque a região norte já tinha ali do litoral, então começou já estava sendo ocupada já há algum tempo. A região centro-oeste ela vai começar a ser ocupada de vez mesmo, não que não tivesse, mas assim começa a ter um fluxo maior de pessoas a partir do século XX ali com o começo da expansão agrícola, né, que vai começar a produzir, plantar soja, alguns outros produtos, e a transferência da capital para o Distrito Federal aqui para Brasília,
né? Ali na década de 50 com o Juscelino Kubitschek. Antes disso, era uma região relativamente abandonada, tinha, né, as capitais, alguma outra cidade, mas fora isso, era praticamente inabitada, né, essa região. E ainda hoje é muito pouco habitada, principalmente pelo fato de que em muitos lugares você tem uma cidadezinha ali com 10, 20 mil habitantes, e toda a zona rural é uma área gigante, né, o município é muito grande, mas é todo ocupado por latifúndios, por fazendas, aquelas grandes fazendas de produção de soja e criação de gado, né? Gado de corte, né? A gente sabe que o gado de corte tem que ser criado em áreas planas, que é o que a gente tem aqui na região centro-oeste, né? Porque ele não pode exercitar, ficar com a carne dura por causa do músculo, né? E a plantio de soja, milho, principalmente, cana-de-açúcar, que é feito na região, né? É o que tem levado também hoje muita gente para essa região, né? Porque muita gente está indo para lá por causa das oportunidades de emprego no campo, né? Na produção agrícola dessa região. Mas é o que por muito tempo também afastou as pessoas, né? Porque a pessoa tinha que escolher entre ir para o Sudeste para trabalhar nas indústrias, ter provavelmente uma vida boa, né? Tranquila, né? Porque eles achavam que ia ter, ou ir para o Centro-Oeste, que não tinha nada na época, né? Então, claro que as pessoas preferiam ir para o Sudeste, né? É a única que não tem litoral e o clima é o clima tropical típico, né? Atividade econômica, agropecuária, que eu falei, criação de gado, de corte, principalmente, né? Então, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de carne do mundo, né? A gente vende carne para os Estados Unidos, para o Japão, para o mundo inteiro, né? E também criação de aves, né? Bem famoso, bem presente também. E a agricultura, principalmente cultivo de soja, também para exportação, né? Por um lado é bom porque gera renda, por outro lado é ruim porque a agricultura ela não gera tanta renda, ela não é tão valiosa quanto a indústria, né? Então fica muito dependente assim, vende muito barato e depois acaba comprando muito caro o produto industrializado, né? E outro problema é que está produzindo para vender para fora, não está produzindo comida para a população, não está produzindo coisas que vão ser usadas no próprio país, né? E o extrativismo. E o turismo, a gente vai ver que o Brasil tem ganhado muita força na questão do turismo, tá? Em todas as regiões. Aqui, principalmente o turismo, aquele pessoal que vai ficar em hotel fazenda, passear de cavalo, essas coisas, né? O pessoal, então tem a fazenda lá que ele produz soja, produz as coisas, mas ele também tem um hotel, uma pousada onde o pessoal fica ali para passear e aproveitar ali aquela área rural, né? E aí nós temos a região sudeste, que é onde nós vivemos, segunda menor, um território muito pequeno, mas a maior população, né? Então lá, 924 mil quilômetros quadrados, sendo que Minas Gerais é o maior estado, né? Mas a maior população, olha lá, 85 milhões de habitantes, dá quase metade da população do Brasil, 44%, né? Porque por muito tempo ela atraiu muitos imigrantes, muitas pessoas vindo de outras regiões que viam nessa possibilidade, uma possibilidade melhor de vida, com toda a questão das indústrias, da, da, das grandes empresas, tudo aquilo que tinha de qualidade, tudo a questão cultural também, tinha é, os grandes teatros, cinemas, ó, quando tinha show. Hoje vai no Brasil inteiro, mas antigamente era São Paulo e Rio de Janeiro. Você queria ver um show de uma banda que você gostasse, você tinha que ir para uma dessas duas cidades, senão você não ia ver. Quando muito, Belo Horizonte, talvez Curitiba, Porto Alegre, né? Hoje já vai para outras regiões do Brasil, né? Mas ela foi um foco, né, uma região de atração por muito tempo, até hoje, né? Até hoje, quando o pessoal fala, onde que você pode ver muita gente aqui mesmo da nossa região, quando quer ter um trabalho, um emprego, se forma e vai para outras áreas. Meu irmão, por exemplo, ele formou aqui em Goiás e foi trabalhar em onde? Em São Paulo. Hoje ele vive lá. Ele é um paulistano agora, né? Porque ele vive lá e não pensa em voltar para a nossa região. Ele fala só vai voltar se só talvez se quando aposentar, mas nem vai viver aqui em Guaxupé, vai viver numa cidade maior, que nem Varginha ou Poços de Caldas, né?
onde ele pode ter uma vida mais tranquila, porque tem um pouco mais de facilidade. Mas olha para vocês verem, muita gente deixou suas casas, seus estados, para ir para São Paulo, porque acreditava que ia ter uma vida melhor, né? E o pessoal falava: ó, São Paulo tem indústria, tem emprego, tem dinheiro, você vai ganhar dinheiro e tal. Claro, chegava aqui, não tinha nada disso, né? Chegava em São Paulo, o cara não tinha formação nenhuma, não tinha estudo. O único emprego que ele conseguia, se ele conseguia, era os empregos que ganhavam salário mínimo, né? É, mais básico, né? Às vezes até sem carteira assinada. Não podia ter uma vida tranquila, né? Não podia ter casa, essas coisas, porque o que ele ganhava não dava. Então, o que acontecia? Muitos deles acabavam indo para áreas mais afastadas. E aí nós vamos ter a favelização, né? A criação das favelas. Que aí o pessoal não tem. Ele chega lá, não tem como ele ficar no bairro, lá no centro da cidade, porque é muito caro, né? Ele não tem dinheiro para pagar um aluguel, para comprar uma casa. Então ele vai lá para as encostas dos morros, para a beira dos rios, e aí ele não pode, ele não tem dinheiro para construir uma casa. Então ele vai fazer o quê? Um barraco de madeira, né? E aí cria-se as favelas, né? Que nós temos hoje aqui muito presentes na região sudeste, tá? E também a questão da superpopulação, né? Muita gente vindo, aí fica muita gente vivendo, e aí por mais que você tente, você não consegue emprego, né? Então lá é muito difícil conseguir emprego. A não ser que você esteja uma formação muito boa, conheça pessoas, é muito difícil conseguir um emprego aqui na região sudeste, né? Principalmente nas grandes cidades. Mas isso, apesar de tudo isso, é a região mais desenvolvida, né? Porque também, né, tudo isso é questão, muitas indústrias, muitas coisas, e com a população grande, gera muita renda. Tanto que a economia do Sudeste equivale a mais da metade da economia do país, né? Do PIB nacional, ou seja, tudo aquilo que o Brasil produz no ano, mais de 55% vem da região Sudeste. Olha para vocês verem, é muita coisa, é muito dinheiro, tá? Por quê? É onde nós temos as grandes indústrias, né? Onde nós vamos ter os grandes bancos, as grandes empresas, né? As grandes lojas. Às vezes tem presença no resto do país, tem, mas os escritórios, as centrais, a parte principal está aqui, né? São Paulo é a capital econômica do Brasil, né? Porque o Brasil tem a capital política, que é Brasília, mas a capital econômica do Brasil é São Paulo, de longe, tá, gente? Porque as sedes dos grandes bancos, como Banco Brasil, Itaú e tudo mais, tá aqui em São Paulo, né? Ou Rio de Janeiro. As grandes, até a própria questão de mídia, né? Globo, é, SBT, Record, Band, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os jornais também, né? Folha de São Paulo, Estadão, ah, as empresas, né? Por exemplo, Petrobras, onde que está a central da Petrobras? Rio de Janeiro, né? A, a Vale do Rio Doce, está aqui no Sudeste, né? Belo Horizonte, São Paulo. Então, que nem a empresa que meu irmão trabalha na Claro. Onde que está o escritório central da Claro? Telecomunicação. São Paulo. Vivo está em São Paulo. TIM está em São Paulo. Né? Oi está em São Paulo. Tudo que você pensar, toda empresa, toda indústria, ela tem a sua central, provavelmente, na região sudeste. A não ser que seja alguma outra coisa que tenha a ver mais com alguma região, né? Nem as indústrias de produção de mate, né, de erva mate, vai estar lá no Rio Grande do Sul, né, porque é onde produz isso, né, mas no geral, as grandes empresas, os grandes bancos, tudo que você pensar que gera renda, vai estar na região sudeste ou na região sul, tá? Então, principal indústria, a economia gira em torno das indústrias, principalmente. Então, a indústria de automóveis, todas as grandes montadoras, você tem as lojas, mas provavelmente a produção é feita no Sudeste, tá? Então, por exemplo, a Ford fechou, mas tinha fábrica no Sudeste. As fábricas, no geral, estão no Sudeste. Tem no resto do país? Tem, mas
no geral, estão aqui no Sudeste. Petrolífera, né, a Petrobras e tal, tem as centrais estão ali, né? E siderúrgica também, a grande empresa siderúrgica do Brasil está lá no Rio de Janeiro também, tá? E a região sul, a menor região, né, só 576 mil quilômetros quadrados, só três estados, mas tem a segunda maior, a terceira maior população, 29 milhões de habitantes. E aí essa combinação de muitas pessoas vivendo com um território pequeno faz com que ela tenha a segunda maior densidade demográfica, tá? Mesmo não tendo uma população tão grande assim, se comparado com o Sudeste, mas por causa de ter um território pequeno, a densidade demográfica é grande, né? Tem muita gente vivendo, né? E é a região com os melhores indicadores sociais, viu, gente? É onde estão as melhores cidades para se viver do Brasil, estão aqui na região sul. Inclusive, Curitiba, capital do Paraná, é a considerada a cidade com a melhor condições de vida do Brasil, tá? Onde é melhor para se viver, tá? Com toda a questão de saúde, educação e tudo mais, tá? Então, é onde tem é, a menor mortalidade infantil, onde tem maior expectativa de vida, né? Enquanto que o resto do Brasil está ali na média de 70, 75, lá a expectativa de vida da região sul é quase 80, né? Então, o pessoal vive mais, né? Tem uma saúde um pouco melhor e tudo mais, né? E clima, questão lá do clima temperado, subtropical, né? Não é tão importante para nós hoje, e aí só perde para o Sudeste na questão da economia, né? Segundo maior PIB do Brasil e é a segunda mais industrializada, tá? Apesar de que ainda hoje tem muita presença, né? A base principal é o extrativismo vegetal, né? Retirado ali principalmente de pinhas, né? Na mata de araucárias. A agricultura, principalmente a produção de chamate e trigo, tá? E a pecuária, que desde o início da ocupação do Sul está presente nessa região, né? Ela foi a primeira atividade econômica que foi justamente a pecuária, né? A criação de gado lá nos Pampas Gaúchos, né? Lá no início, da ocupação dessa região, tá? É, Claro que na época também nós estávamos tendo o ciclo do ouro, né, aqui em Minas Gerais, nós vimos também para abastecer, né, essa região sudeste, os trabalhadores, né, das minas, eles precisavam, né, então era feita a produção, a criação de gado, né, que era retirada carne, couro e tudo mais, e enviado para cá, para Minas Gerais, né. E aí, com o tempo, essa atividade continuou sendo a principal atividade, mesmo com a industrialização da região sul, ali na década de 50, 40, 50, tá? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Tá de boa?